Vamos continuar hoje o nosso estudo de Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Ora, como se não bastasse o fato de o homem, criado semelhante a Deus, se tornar um instrumento de utilidade, vamos dizer assim, física para os demônios, já que ele caiu tanto moralmente que ficou fácil para o diabo entrar nele, o Senhor ainda teve de constatar esse crescimento da maldade na humanidade inteira. E, por causa disso, verificou que as intenções de sua obra-prima, a única criatura feita à sua imagem, eram sempre intenções ruins. Conclusão, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. É claro que dizer que Deus se arrependeu é um antropopatismo, ou seja, é atribuir sentimentos humanos falíveis a Deus. Sabemos que Deus, na verdade, ele não pode literalmente se arrepender. Por quê? Porque só se arrepende quem reconhece um erro. E Deus não erra. Então, por que aparece essa expressão aqui e o que ela significa? Significa apenas que Deus não gostou. Professor, mas não poderia ter sido usado um outro verbo para isso? Um verbo que não causasse polêmica? Sim, poderia. Mas se Deus inspirou o autor humano a utilizar esse verbo, o que nós podemos fazer? Porém, veja que em outras duas passagens da Bíblia, nós temos o seguinte, preste atenção, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Viu? Aqui diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem. Isso é, não é da descendência humana, não é da humanidade para que se arrependa. Então, aquele arrependimento humano como o nosso, isso não cabe para Deus. Um outro texto, 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, por esses dois textos, fica claro que Deus não pode se arrepender como um ser humano. Logo, quando o verbo arrepender estiver na Bíblia, se referindo a Deus, significa simplesmente que ele não gostou daquilo que ele viu. Mas fica uma questão aqui ainda. Se foi Deus que escreveu tudo, por que ele não gostaria de algo que ele mesmo decretou ou escreveu? Entende? Deus escreveu a história. Deus escreveu todas as coisas. Se é assim, por que então ele decretou ou escreveu algo de que ele não gosta? Aprenda o seguinte, meu irmão, minha irmã. Há muita coisa que Deus decretou sem gostar, sabia? Ele só decretou porque foi necessário. Por exemplo, a morte de seu filho na cruz do Calvário. Você acha que Deus gostou de escrever isso? Não. Então por que ele o fez? Porque foi necessário para salvar os pecadores. Você acha que Deus gostou de decretar a entrada do pecado no mundo? Não, é óbvio que não, mas foi necessário para que conhecêssemos alguns atributos dele que só poderiam ser conhecidos com o mal no mundo. Exemplo, a graça, a misericórdia, sem falar que o seu amor ganha muito mais brilho em um mundo mau. Continuando aqui o versículo. E isso lhe pesou no coração. Isso o quê? O que Deus viu, aquilo que lhe causou arrependimento. E por que lhe pesou no coração? Porque Deus se entristece com o pecado. Embora essa seja mais uma forma humana para se referir a Deus, ao dizer que lhe pesou no coração, nós devemos entender com isso como é que funcionam os
sentimentos, entre aspas, de Deus. Como assim, professor? As descrições de sentimentos com respeito a Deus devem ser entendidas como reações voluntárias derivadas de seus atributos. Em outras palavras, não são coisas involuntárias, fora do controle de Deus, assim como acontece com os seres humanos. O pecado humano pesa no coração de Deus no sentido de ofender sua santidade e justiça, ofender seu amor pela humanidade. Isso tudo contribui para sua aversão ao pecado. E ele reage sempre de forma controlada. Não é como nós. Como assim age de forma controlada? Ele não age movido por uma ira exagerada, por um descontrole de sentimentos. Não. A sua justiça, por exemplo, faz com que ele haja na justa medida. É nesse sentido que as reações de Deus são voluntárias, derivadas ou influenciadas pelos seus atributos. Compreende? Aqui, de novo, nós podemos dizer que Deus não gostou do que viu, mesmo tendo sido o que ele decretou. E ele decretou porque seus planos são perfeitos. E esses planos perfeitos incluem o uso do mal com propósitos santos. É bom destacar isso. Deus decretou a entrada do mal e ele usa o mal? Sim, mas ele faz isso com propósitos santos. O exemplo clássico é o de José do Egito. Ele decretou a ação dos irmãos de José, fazendo o mal contra o seu irmão mais novo, e no final isso levou José a se tornar o braço direito de Faraó, possibilitando a aquele homem salvar o povo de Israel da fome. Então é sempre assim, Deus decreta o mal, mas ele também usa o mal para fins santos, propósitos santos. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Essas atitudes de Deus contra o pecado acabam revelando para nós o que ele realmente pensa dele, do pecado. Veja que o Senhor chega ao ponto de destruir praticamente toda a humanidade e quase todos os animais por ocasião do dilúvio. Perceba ainda que foram incluídas nesse bolo aí as crianças de todas as idades. Não é isso? Porque quando o dilúvio veio sobre o mundo, ele matou todos os seres humanos, com exceção da família de Noé. Como é que Deus mata todos os seres humanos assim, inclusive as crianças? Porque também as crianças são culpadas pelo pecado de Adão, desde que elas nascem. Professor, você quer dizer então que todas as crianças que morreram no dilúvio foram para o inferno? Não. Embora todas elas ali tenham morrido fisicamente, sabemos que não foram para o inferno, porque o Novo Testamento vai nos revelar que das tais, isto é, das crianças, é o reino de Deus. Está lá em Marcos 10, versículo 14. Isso significa que a criança, embora pecadora, isso mesmo, não existe criança pura, não existe criança inocente, todos nascem em pecado. Voltando, embora a criança seja pecadora, ela conta com a graça e a misericórdia de Deus se passar pela morte física, sendo-lhe garantida a entrada no terceiro céu. Sabe o que isso nos leva a concluir? Que todas as crianças que morrem na infância são eleitas, são escolhidas. Graças a Deus por isso. De novo, nesse versículo 7, a gente vê Deus falando: porque me arrependo de os haver feito. Eu já expliquei que, no caso de Deus, o verbo arrepender significa simplesmente que ele não gostou. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graça, nós sabemos, é um favor imerecido. Quando o versículo aqui diz que Noé achou graça diante do Senhor, que ele encontrou ou recebeu da parte de Deus graça,
favor imerecido, isso significa que mesmo Noé, mesmo ele, não foi salvo por mérito. Concorda? Se ele achou graça, isso quer dizer que ele recebeu um favor que ele não merecia. Na verdade, embora o texto bíblico não esclareça isso nesse momento da história bíblica, quando é dito que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus, isso quer dizer que a sua fé em Deus, a sua fé no Redentor prometido por Deus lá em Gênesis 3,15, fez com que ele, diante de Deus, fosse visto como tendo os méritos do Redentor. No caso, os méritos de Cristo, mesmo havendo pouquíssima informação sobre esse Redentor. Professor, você não acha que está forçando aí, não? Noé foi justificado por Cristo também? Sim. Lá em Atos, capítulo 15, naquela famosa reunião do Concílio de Jerusalém, o apóstolo Pedro diz que os antepassados também foram salvos pela graça. E, entre esses antepassados, é claro que Noé está incluído. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Viu agora a relação desse versículo com o que eu acabei de falar? Sim, porque se Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros, como diz aqui, se Noé andava com Deus, por que então ele recebeu um favor imerecido? Ele não merecia mesmo o que recebeu de Deus? Meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa de uma vez por todas. Não podemos colocar a Bíblia contra a Bíblia. Se no versículo 8 foi dito que Noé achou graça e não mérito diante do Senhor, então foi isso mesmo e ponto final. Logo, tal coisa nos força à conclusão de que as virtudes de Noé também eram fruto da graça divina. Inclusive, o fato de ele manter uma comunhão com Deus. Tudo é graça, desde a queda. Ninguém, após a queda, foi salvo por mérito. Todos foram, são e serão justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor.